As faculdades em Portugal estão tão desatualizadas. Eu ter uma cadeira de nome empreendedorismo dada por um senhor próximo de 80 anos que nunca foi empreendedor. Estou na faculdade a fazer marketing e publicidade. Que tipo de marketing é que tu aprendes? Nenhum. Eu sinto que eu estou a aprender o fundamento do fundamento, do fundamento do fundador do marketing. Não vais usar isso para nada. Eu nunca precisei 90% das coisas que eu aprendo na faculdade. Eu acho que as pessoas mais velhas que estão encarregues de formular esse ensino, elas não podem estar constantemente frustradas com a falta de interesse que a geração jovem tem sobre esse mesmo ensino, se elas não estão dispostas a ouvir as opiniões das pessoas que elas querem tanto o interesse de. Aquela sensação de tenho tantos anos e não conquistei nada, não fiz nada, e que muitas vezes elas têm 1000 conquistas, mas na cabeça elas são pequenas perto daquilo que elas veem nas redes sociais. Ela é filha da Solange e do Renato. Ela tem que construir mega coisas. Como é que eu vou medir as minhas conquistas? Em relação à minha conquista anterior ou em relação às conquistas dos meus pais? Tenho algumas empresas de família. Quando as pessoas pensam que os teus pais têm dinheiro, as pessoas pensam logo o privilégio financeiro. Mas eu acho que um dos maiores privilégios de tu teres pais empreendedores é o know-how. Por exemplo, eu sei que eu nunca vou ficar desempregada na minha vida. Eu sei fazer 1000 coisas, porque tive que aprender a fazer para fazer dentro da empresa. Este é o mindset da pessoa que está nesta realidade. É muito importante uma pessoa que vive numa realidade acima da média ter noção que ela vive, mas a maioria das pessoas não vivem. Mudou a minha vida começar a fazer terapia. O que é que a terapia te ensinou? Neste momento, com tudo o que está a acontecer, há muita gente que o sentimento que ela sente nomeia como ansiedade e coloca na própria cabeça que tem ansiedade e mesmo se não tivesse, passa a ter porque ela própria está a acreditar nisto. Tu, tipo, vezes umas stories e ficas, oh meu Deus, ela é tão uau! E é verdade, I'm really wow. Tipo, I also have anxiety. Don't you ever grab a mic and think that me and you competing? Ay. Ok, yeah. Olha, não, mas isso é uma boa reflexão na vida. E agora falando em ansiedade, por acaso, até podemos começar por aqui. Tenho Vulneravelmente muita coisa falando. para falar sobre Tipo, ansiedade. vulneravelmente falando e aproveitando que, tipo, tu és minha amiga e eu te Sim. conheço e nós já conversámos muitas vezes fora daqui. Sim. Então vou trazer, tipo, um lado mais vulnerável meu hoje para o podcast. Ok. Tipo, hoje, eu estou numa dualidade do meu dia. Porque o meu dia começou às 4 da manhã. Eu estou sempre bem produtiva, já executei tantas coisas na minha lista, eu estou tipo, e é isso que está bem, não é só isso que está por fazer, as coisas estão a correr todas bem. Ok. Mas tipo, o dia todo desde que eu acordei, tipo, I just have a lingering anxiety. Ok. Tipo, uma ansiedade tipo nas minhas mãos e no meu... Sim. I just been feeling anxious, mas tipo feliz. Sim. Tipo, eu vinha no carro, I was blasting music, Ok. mas tipo, uma ansiedade feliz ao mesmo Ok. tempo. E eu quando tinha acabado a publicidade que eu estava a gravar há bocado e eu estava a descer para aqui, eu como já não estava no momento de euforia da atividade que eu estava a fazer, tipo, o meu nível de entusiasmo baixou e eu estava a descer e estava dizendo, tipo, aquela ansiedade que estavas a sentir de manhã quando acordaste ainda está aqui. A ansiedade é bem real. Às vezes as pessoas acham que tu, tipo, vês umas stories e ficas dizendo, oh meu Deus, ela é tão... Uau! E é verdade, I'm really wow. Mas tipo, I also have anxiety. Go on. Sim, eu acho que existem vários tipos de ansiedade e vários tipos de pessoas a lidar com esses tipos de ansiedade. E os tipos de ansiedade acho que nós podemos dividir entre a ansiedade normal e a anormal. Ou seja, a ansiedade normal é aquela quando tu tens uma viagem ou uma coisa assim do género e é normal que tu fiques ansioso, tipo, é uma coisa importante da tua vida e é uma ansiedade que pode ser muitas vezes confundida com essa alegria que tu estás a dizer, com a euforia, com a adrenalina. E depois há a ansiedade que é aquela que não tem motivo às vezes e que não tem hora e que tira-te o sono, que possivelmente e muitas vezes tira-te essa tal felicidade, não te deixa sentir a felicidade em alguns momentos. Ou seja, é importante que as pessoas consigam perceber a diferença entre estas duas, porque muitas vezes neste momento do mundo que nós estamos a viver e com tudo aquilo que está a acontecer, há muita gente que denomina o sentimento que ela sente, nomeia como ansiedade, mas ela não sabe que tipo de ansiedade é e coloca na própria cabeça que tem ansiedade e mesmo se não tivesse, passa a ter porque ela própria está a acreditar nisto. E que convenceu-se que tem ansiedade. Exato, ou seja, é importante percebermos que existe uma ansiedade que tem um motivo, ou seja, existe razão e faz sentido sentir, e há uma ansiedade bastante saudável, porque é o nosso medidor entre o
o supra-sumo da nossa vida, as coisas que são diferentes da nossa vida e é aquilo que nós sentimos quando conquistamos algo ou quando queremos conquistar algo, e é outra ansiedade que nos tira a parte boa de viver, ou seja, a felicidade, nós conseguirmos estar com pessoas, e aqui entra também a ansiedade social, que é uma coisa muito real e que muita gente acha que é antissocial, mas não é, tem ansiedade social e é uma coisa também que eu acho que se fala pouco neste momento e que é muito importante, ou seja, esta diferença é uma coisa que se nós formos parar para pensar, nós às vezes achamos que estamos a sofrer de ansiedade, mas nós não estamos a sofrer, nós estamos com ansiedade e ainda bem que estamos. Ok. Então acho que devia haver uma denominação diferente. Tipo, imagina, Sim. aquilo, a primeira versão da ansiedade que tu descreveste era a que eu estava a sentir. Sim. Ou seja, tipo, I wasn't sad, Exato. não era uma ansiedade tipo incapacitante ou que estava a Sim. afetar a minha performance nas coisas que eu estava a Exato, fazer. exato. Era uma ansiedade mais tipo, estou ansiosa. Sim, exato. Yeah. Acho que sim. Que devia Acho, haver uma denominação diferente. acho que devíamos sim. Porque devemos diferenciar porque uma coisa é muito positiva e a outra é demasiado negativa. Para colocarmos as duas dentro da mesma caixa com o mesmo nome, percebes? Ou seja, a ansiedade negativa é uma coisa que realmente incapacita-nos de viver. E tu sentes que tens a ansiedade incapacitante? Tenho, com certeza absoluta. Tipo, em que instâncias? Todas, praticamente. That's so bad. É verdade. Desculpa estar a rir, mas É verdade, é real. Hoje em dia Todas. já não me afeta tanto e já não está tão presente na minha Ok. vida porque eu busquei ajuda Ok. quando era mais nova e os meus pais ajudaram-me. E isto é uma parte muito importante que é os meus pais ajudaram-me a chegar à conclusão que preciso de uma ajuda profissional. E esse foi tipo um momento de virada da minha vida completamente. Mudou a minha vida começar a fazer terapia. Eu adoro Sem terapia. dúvida. Adoro terapia. Eu também, adoro. O que é que a terapia te ensinou? Tipo, de repente isto foi, não era nada disso que é a conversa ia ser. Pois não era nada Mas disso. go on. O que é que a Não era nada terapia disso. te ensinou? Para já tive a sorte de encontrar uma psicóloga que é brutal e é mesmo muito minha amiga e eu consigo confiar muito nela, e a terapia ensinou-me, nós nem sempre conseguimos fazer as coisas e está tudo bem fazer isso e em dizermos a nós mesmos, ok, eu não vou fazer porque eu não consigo e that's ok. Sentes que antes te frustravas, tipo, quando não conseguias fazer uma coisa? Sim, acho que era um nível de exigência muito alto que eu tinha comigo. Pegando nisso, e a ansiedade, e começámos aqui, não era o que eu queria falar, mas Sim. let's go. É uma das grandes pressões e dos grandes stresses da nossa geração. Tipo, Sim. nós temos basicamente a mesma idade. Os stresses e os problemas e essas coisas da nossa geração. Sim. Qual é que tu sentes que é um grave que a nossa geração está a sofrer com? Comparação. Hum. Sim, acho que é o maior. Ou seja, isto é um bocado de influência da mídia, não é? Das redes sociais e assim. E aumentou muito com o crescimento do short content, Uhum. com o TikTok principalmente, que é aquela sensação de as pessoas têm sempre uma vida melhor que a minha, um visual melhor que o meu, oportunidades melhores que as minhas, conquistas maiores que as minhas, porque na verdade nós fazemos com a nossa vida aquilo que nós queremos e nós mostramos a nossa vida aquilo que nós queremos, ou seja, nós podemos ser quem nós quisermos na rede social, basicamente, e nunca ninguém na tua rede social vai te desmentir, porque eles não te conhecem, eles não sabem o que é a realidade e o que é que não é. E portanto acho que a pessoa que não é um content creator e que vê o conteúdo tem sempre a tendência em comparar-se, e acho que isso é um problema, porque é um motivo que gera 1001 problemas que existem hoje na nossa sociedade em peso mesmo. Acho que sim, e daí vêm outros muitos. A ansiedade que pode derivar daí, o facto da pessoa se sentir frustrada com ela mesma, aquela sensação que muitas pessoas da nossa idade têm neste momento, principalmente no nosso país, que é aquela sensação de tenho tantos anos e não conquistei nada, não fiz nada, e que muitas vezes elas têm 1000 conquistas, mas na cabeça delas são pequenas as conquistas que elas têm perto daquilo que elas veem nas redes sociais. E há muito aquela coisa no outro dia estava a falar com o meu namorado sobre isso. Porque ele é britânico e Ok. no Reino Unido, tipo, lá, se tu fores trabalhar, tipo, Tesco, que é tipo o continente, se tu fores trabalhar lá, tipo, tu consegues tirar um salário suficiente para tu, tipo, teres uma casa sozinho e saís da casa dos teus pais. Exato. Tipo, isso em Portugal é uma matemática que não Sim. dá. Tipo, tu podes ter um trabalho bom, qualificado, com 2 cursos, 3 cursos e Exato. estar tipo, num emprego que mesmo assim não te permite no final, when you do the math, e quando tu olhas Sim. para o estado da economia, a crise da habitação e não sei o que, tu não consegues sair. Então, tipo, nós estamos a conversar sobre isso e é uma realidade bué diferente. Isso é um ótimo canal para nós irmos para o tema que
tu querias que fosse, que é o facto de eu, durante muito tempo, não saber que essa era a realidade do nosso país. E eu percebi Como assim? isso há bem pouco tempo. Porque eu vivo numa bolha. E Ok. eu hoje em dia tenho noção disso, mas eu não tinha. Ou seja, eu estava a falar, nós temos uma pessoa na minha equipa de marketing, que tem uma pessoa que faz o tráfego pago, e ela é brasileira, mas passa muito tempo nos Estados Unidos. E ela falou-me numa reunião a opinião dela em relação a isso, ou seja, aos nossos jovens hoje em dia no nosso país, e eu discordei dela, e ela tipo, como é que tu estás a discordar? Tu és literalmente uma jovem que tu, se tu Mas fores qual é que era a trabalhar... opinião dela? Calma. Ok, Espera. a opinião dela... Dá o contexto às pessoas. Tipo, o que é que tu fazes? Ok. Calma. We started this Sim, conversation, exato. tipo, so wrong. Exato, nós Let's vamos go back. começar. Vamos recomeçar. Sim. Apresenta-te. Ok. Tipo, porque eu conheço e eu estava aqui, tipo, claro, e tu Sim, disseste a minha sim, equipa de mas marketing, faz eu estou a sentido. perceber, tipo, a tua equipa de marketing, mas as pessoas não sabem. Go on. Ok. Queres que me apresente? Olá, eu sou a completamente? Madu, tenho... Ok. Para a câmara? Não. Ok. I'm Para ti. joking, não precisas disso, Para olá, ti. sou a Madu. Mas já. Portanto, eu sou a Madu Oliveira, tenho 19 anos, sou marketeer, especializada em marketing de serviços. Está a fazer faculdade. Estou na faculdade a fazer marketing e publicidade e tenho algumas empresas de família e que pretendo dar seguimento, portanto estou em preparação, num processo de preparação para dar seguimento àquilo que os meus pais fazem. Yeah, eu adoro os teus pais. Eu E eu sei. conheci-te através dos teus pais. Sim. Porque a tua mãe é a Solange. Literalmente. She is Sim. like a whole powerhouse. Adoro a tua mãe. Se tu me segues no Instagram, tu sabes quem é a Solange, porque eu falo muito dela. Ela já veio aqui, inclusive. Ela já veio aqui ao meu podcast. Sim. Yeah, Solange Silva. Ela tem o cabeleireiro, que by the way fizeram a minha cor, eu gostei bem. E a tua mãe e o teu pai são dois, Sim. tipo, powerful business people. Sim. E tu estás-te a especializar na área do marketing e da marketing comunicação. e estás a implementar essas estratégias e esse teu know-how na empresa Na dos teus empresa. pais. Sim. Ok. E agora, voltando a falar sobre a situação da crise da habitação, tu trabalhas em marketing na empresa dos teus pais, no salão, geres as redes, não sei o quê, e também tens outras pessoas que estão contigo nesse Sim, processo. eu tenho uma agência minha em que faço trabalhos de comunicação, planeamento, estratégia, isso tudo. Tenho pessoas que trabalham comigo nas especialidades que eu decidi não me especializar, todas elas, ou seja, eu fico mais na parte de estratégia e depois tenho as pessoas que são os executantes de cada uma das áreas. Yeah. E essa pessoa que estavas a dizer, sim. o que é que ela te disse sobre Ela a disse-me juventude? que não faz sentido as pessoas estarem, os jovens de hoje em dia não têm motivos para estar em Portugal, basicamente, foi isso que ela disse-me. E o que é que tu disseste? E eu discordei dela, eu tipo, como assim? As pessoas, ou seja, aqui eu entrei um bocado na meritocracia, estás a ver? Ou seja, as pessoas não conseguem ter porque elas não fazem para ter. E ela começou-me a explicar e eu de facto percebi tipo, ok, eu acho isto porque eu vivo numa bolha literalmente. Porque eu tenho oportunidades que as pessoas não têm, por questões, eu tenho oportunidades que as pessoas não têm e tenho acesso a coisas que as pessoas não têm e nesse momento... Tu tipo não escolhes de quem é que tu és filho. Sim, tipo, tu exato. não escolhes. E Exato. até tipo, os teus pais, eles não nasceram com a circunstância que eles têm. E De tipo, todo. de todo. todo. E a tua mãe já veio aqui, já falou Sim. sobre a vida toda dela Sim. e o glow up que ela deu à vida dela em todos E quando eu sentidos. nasci, eles ainda estavam num ponto muito crítico da vida, financeira principalmente. Os meus pais costumam dizer que quando eu nasci foi quando tudo mudou, porque foi quando os meus pais conseguiram ter uma união entre eles enquanto casal. E eu quando nasci, a minha família estava mesmo muito mal em termos de financeiros, só que os meus pais sempre tiveram um mindset muito empreendedor. Bué. E portanto demorou pouco tempo para nós começarmos a alavancar a nossa vida. E agora naturalmente isso dá-te oportunidades que Sim. muitas outras pessoas Sim. não têm. Exato, mas ou seja, é muito importante uma pessoa que vive numa realidade acima da média, digamos assim, como é o meu caso, ter noção que ela vive, mas a maioria das pessoas não vivem. E ou seja, sair desta bolha, ter abertura de pensamento para conseguir perceber que tu tens oportunidades que as pessoas não têm. O local onde tu estás não funciona da forma como funcionou para ti. Yeah. Tu é que tens mais ferramentas, digamos assim, para chegar onde tu queres chegar. Yeah. Isso não, obviamente não significa que não seja possível para as outras Exato. pessoas. Obviamente Exato. é possível na mesma. Sim. Mas acho Mas que não da mesma forma, E nem é com a mesma preciso facilidade. E é preciso uma consciência para as pessoas depois não se tornarem tão deaf. Sim. E é uma coisa que eu tento bué ter em atenção, porque às vezes é bué fácil. Tu tipo É bué. esqueceste que it's not the same Sim. e seja um bocado tão deaf.
Sim, e acho que o facto de estudar na faculdade onde estou aumenta um bocado esta dificuldade em perceber. Estás a que faculdade? No IAD, da Universidade Europeia. E é uma faculdade privada e numa maioria as pessoas não percebem o que é que acontece na vida delas, ou seja, elas não têm noção do quão longe elas estão da realidade normal do país. Tipo, o que é que diz isso? Tens algum exemplo? Sim, ou seja, por exemplo, eu tenho uma rapariga que eu conheço na minha faculdade, que dou-me com ela bastante, que ela fez 18 anos e recebeu uma McLaren de aniversário. Mas imagina, tu podes receber isso de aniversário, mas ter a plena consciência do estado da economia na mesma. Acho difícil. Com 18 Mas achas anos, que ela não tem? Porque imagina, e é assim, se calhar eu estou numa delusion, eu sinto que quando eu tiver filhos e eu for mesmo podre de rica, eu espero conseguir incutir aos meus filhos, tipo, eles vão ter os privilégios e a vida e a culpa não é deles, tipo, eles não escolheram. Sim. Mas ao mesmo tempo eu quero lhes passar noção. Isso é extremamente difícil. Sentes que os teus pais te passaram noção? Sim. Ok. Sim. E ainda assim eu tive este impacto de realidade ao surto. falar com essa pessoa. Mas acho realmente que eles passaram, no sentido de desde que eu comecei a ter um salário e receber dinheiro por aquilo que eu faço, os meus pais deixaram de dar-me coisas. Ou seja, eles até aos meus 18 anos, eles faziam, por exemplo, uma compra de roupa por ou seja, uma quando fazia calor e outra quando fazia frio, de no máximo 100 euros, e davam uns ténis juntamente com essa compra, e era o que eles compravam de roupa e sapatos para mim durante o ano todo. E, ou seja, não havia coisas, ou seja, quero isto, está bem, então trabalha para fazeres isso. Se tu precisares de trabalhar, eu tenho trabalho para tu fazeres, e eu pago-te por isso, mas eu não te vou dar. E sempre foi muito assim. Desde criança que eu troco aquilo que eu sei fazer e eles ensinam-me a fazer e troco aquilo que eu sei fazer pelas coisas que eu quero. E acho que isto é uma ótima forma de ensinar aos filhos e quero fazer igual quando tiver filhos. E sabes que eu acho que isso é um dos maiores privilégios. Quando as pessoas pensam, os teus pais têm dinheiro, tens um grande privilégio, as pessoas pensam logo o privilégio financeiro. Sim. Do tipo, mas eu acho que um dos maiores privilégios de tu teres pais e empreendedores é o know-how. É várias coisas que muitas pessoas não recebem. Por exemplo, e eu comparo muito, e mesmo, a maneira como eu cresci, a minha infância, a condição financeira dos meus pais, na minha infância, tudo isso é drasticamente diferente do Ryan, do meu namorado. Ambos os pais eram business owners, o pai dele até já está reformado, vendeu o negócio dele. It's a whole different thing. E para mim, o que eu sempre invejei do Ryan não foi tipo the bank balance dos pais dele, foi as coisas que os pais dele lhe ensinaram, que a mim os meus não me ensinaram, porque simplesmente os meus pais não vibravam naquela órbita, naquela frequência, porque eles não tinham um negócio. Tipo, tu vais das coisas super simples, just like taxes for businesses. Tipo, conversar sobre impostos era uma coisa normal, sobre tipo tributação, coisas normais, dinheiro, como é que se faz, tipo descontar a despesa e depois tipo o lucro, não sei o que, e para ti era uma coisa um bocado... Isso é uma conversa que eu nunca tive. Se os meus pais nunca tiveram uma empresa, tipo, se os meus pais não têm uma empresa, se não, e agora eles já estão numa situação diferente, mas naquela altura, when I was growing up, isso não era uma conversa, nós não conversávamos sobre dinheiro. Quando conversávamos sobre dinheiro conversávamos sobre a falta de... Estás a perceber? Tô. E o facto de eu agora, e nós conhecemos, eu conheci o Ryan quando eu tinha 18, e agora tenho 24, só agora que eu estou a chegar com um bocado disso que nós tínhamos a mesma idade. Literalmente, I'm feeling so old. Eu tenho 24, depois de dizer que tens 19, and I was like, eu precipitei-me ali. Mas estás a perceber? Nós somos da mesma geração, acho que isto pode-se dizer. Yeah, we have the same age, get over it. Não, mas eu tenho o Tiago tem 22 e ele faz sempre questão de me dizer que nós não temos a mesma idade. Tipo, bitch, na minha cabeça nós temos a mesma idade. Mas na cabeça do Tiago, eu e ele não temos a mesma idade. Ele tem 22 e mas acho que isso é uma crise de idade dele. Ele tem muitos preconceitos na vida dele. Tiago, go cura-te. Eu acho que isto já era uma coisa antiga que tu querias dizer. Foi um desabafo. Foi um desabafo. I had it on my chest. Mas para dizer o quê? Vai das coisas pequeninas assim, até a certos hábitos, certos mindsets, certos tipo, o que é que eu tenho para vender?
quer seja um 100%. conhecimento, quer seja um produto, quer seja 100%. qualquer coisa. Tipo, eu nunca pensei o que é que eu tenho para vender. O meu cérebro era bué formatado de, tipo, tu vais eventualmente ter uma entidade empregadora, tipo, o que é que tu sabes fazer para tu te inserires numa organização que faça aquilo e tu recebes um salário. Na cabeça do Ryan sempre foi, tipo, o que é que eu consigo vender-te? Tipo, o que é que eu consigo criar para te vender? Para tu teres noção, quando eu era muito pequenina, tipo 4, 5 anos, nós tínhamos uma empresa de venda, ou seja, venda de produtos para fazer unhas aos profissionais. E eu trabalhava ativamente nessa empresa, e eu tinha tipo 5 anos. Ativamente. E nós tínhamos uma linha de produção na sala da nossa casa. E eu tenho para mim que se nós tivéssemos continuado esse negócio, não deu na altura porque o cabeleireiro começou a crescer demasiado e nós não tivemos mão nas coisas, mas nós vendíamos produtos para o mundo todo. Eu estou a dizer isto em 2009, pai, 2010. E eu tenho para mim que nós, se tivéssemos continuado com a marca, nós hoje seríamos a maior, de certeza absoluta. E gostava de ser maior na altura para conseguir dar vazão e dar continuidade às coisas. Esse input. Mas isto para dizer o quê? é Que bué esse isso. privilégio É bué isso. eu na minha cabeça eu acho que esse privilégio é mais valioso do que o privilégio financeiro. Sem dúvida. Estás a ver? Sem E há muitas dúvida. pessoas que não têm tipo essa noção. Sim, por exemplo, eu sei que eu nunca vou ficar desempregada na minha vida, porque eu sei fazer 1000 coisas, porque tive que aprender a fazer para fazer dentro da empresa. Qualquer função hoje que se despeça na empresa dos meus pais, eu sei substituir. Qualquer uma. E vou desde um cabeleireiro até um técnico de qualquer coisa, até a recepcionista, até às pessoas que trabalham nas finanças da empresa, toda a gente. Eu consigo substituir qualquer pessoa. Porque eu aprendi todas as áreas da empresa quando ela era pequena e fui acompanhando até chegar naquilo que se tornou hoje. E tu, há bocado, e podemos já entrar por aí, porque tu já me tinhas mencionado uma vez que os teus pais terem toda essa dinâmica, etc., às vezes cria-te um bocado de pressão. Sim. E põe tipo umas expectativas, tipo, let's dive deep. E depois tu há bocado também falaste sobre a comparação, sobre a maneira como tu sempre tiveste umas expectativas muito altas e eu sinto que agora já consegues manage it better, Sim. mas que já foi muito mal. Então Sim. eu quero walk me through essas expectativas todas, as Ok. mil e umas razões e as fontes dessas expectativas, o que é que essa expectativa te causava, and then how did you overcome it or start getting better at it? Ok. Tenho muita coisa a falar sobre isso. Let's go. Até Ok. vou mudar de posição. Posso começar pelo o que é que ser filha dos meus pais trouxe-me em relação a esse tipo de coisa. Portanto, eu tenho aqui um fator que é exigência eu comigo, pelo facto de saber que eles já fizeram 1000 coisas e eu preciso no mínimo fazer igual. Este é o mindset da pessoa que está nesta realidade. Depois temos, para além da minha visão em relação a mim, temos a visão das outras pessoas em relação a mim, que é, ela é filha da Solange e do Renato. Ela tem que construir mega coisas. Ou seja, eu tenho a sensação, e tinha mais a sensação, que não importa o que eu faça, não vai ser bom o suficiente. Não vai ser grande o suficiente. Mas as pessoas punham, tipo, já te disseram mesmo. As pessoas põem Ou muito. tu é que projetas. Porque às vezes nós é que projetamos, já não. As pessoas dizem. Ok. E estou que elas dizem? a incluir pessoas de L'Oréal, estou a incluir pessoas... Não sei se posso dizer isto, mas não quero saber. Estou a incluir pessoas de L'Oréal, estou a incluir pessoas de... Ou seja, de grandes marcas, ou seja, parceiros grandes, pessoas que são realmente importantes no mundo em que eu vivo e que estão à espera de mim de coisas enormes e gigantes, e isso sempre mexeu muito com a minha cabeça, no sentido de como é que eu vou medir as minhas conquistas, percebes? Como é que eu meço em relação a mim e à minha conquista anterior ou em relação às conquistas dos meus pais? E isto causa uma confusão mental muito grande. É muito complicado sair deste ciclo, porque os meus pais nunca me puseram esse tipo de pressão, é mais exterior e eu comigo mesmo. Mas eu não sei como é que consegui melhorar isso, sinceramente. Muita terapia, principalmente. Faz parte. Mas como não sentes que isso também fez com que tu fosses melhor nas coisas que tu fazes? Sim, sem dúvida. Ou seja, existe uma parte saudável e uma parte não saudável, como tudo, né? A parte saudável é eu ser exigente, faz com que eu seja cada vez melhor e torna-me uma pessoa ambiciosa,
ao máximo e faz com que eu perceba que a minha vida só é assim como é hoje porque os meus pais em algum momento tiveram que ser muito exigentes com eles e fazer mais do que o melhor e ir além do limite e além do melhor que eles conseguiam fazer. Mas por outro lado, quando isso passa para o não saudável, torna-se uma corrida contínua sem descanso. Ou seja, deixo de ter o senso de estou a fazer o meu melhor ou estou a tentar passar aquilo que os meus pais fizeram. Estou a fazer para mim ou estou a fazer para eles ou para os outros. E isto é uma coisa que é muito difícil de ter consciência, porque muitas vezes nós nos mentimos a nós mesmos. É aquela de eu estou a fazer o meu melhor ou estou a fazer melhor do que ele. E depois também é ridículo, porque às vezes, e neste caso é os teus pais, mas há pessoas que não se comparam aos seus pais, mas comparam-se a outras pessoas. Sim. Isso é uma conversa que eu também já tive aqui no podcast, que é... eu sinto que isto é também um problema da nossa geração. Se calhar, e pessoas mais velhas que possam estar a ouvir isto, se na vossa geração vocês também tinham esse problema, digam-me nos comentários. Mas eu sinto que a nossa geração tem muito aquela coisa de se querer comparar, e é ridículo para mim. Nós, enquanto geração, nós queremos nos comparar conquistas, bens materiais, a pessoas que têm o dobro da nossa idade. Tiveram o dobro do tempo para... às vezes as pessoas pensam, É tipo pressa. na tua casa ideal, ou tipo, where you should be, where you whatever, eu quero estar assim, assim, assim. It's possible, é possível, mas muitas vezes nós comparamos a situação com uma pessoa que teve o dobro do nosso tempo para existir, tem. Sim, mas eu no caso acho que o fator idade para mim é muito pouco relevante na minha vida em relação a tudo, porque eu já tinha e acho que é irrelevante para mim pensar, eu não penso acerca disso, mas foi relevante em algum momento porque eu com muita pouca idade já assumia funções muito importantes dentro da empresa dos meus pais. E estou a dizer de ser eu a fazer as finanças diárias da empresa onde eu estava com 13 anos, por exemplo, com 12 anos. Isso também incute bué confiança. Muita confiança, e acho que isso desenvolveu em mim uma pessoa, eu sou extremamente confiante de mim, daquilo que eu faço, de tudo, em relação a tudo eu sou extremamente confiante, isso e tornou-me uma pessoa extremamente responsável, porque eu pensava, se os meus pais confiam literalmente o dinheiro que eles fazem a mim, quer dizer que eu tenho capacidades para fazer isto. E eles sempre falaram, ou seja, disseram abertamente que eles confiavam em mim, que eu era capaz e que eu conseguia fazer e que aquilo era meu, porque, ou seja, eu acho, na minha cabeça eu tenho muito bem organizado que existem dois tipos de pessoas que herdam empresas dos pais. Existe um tipo de pessoas que vê como dela e existe um tipo de pessoas que vê como dos pais. Okay, e estas pessoas são completamente diferentes. E qual é que é a diferença? A diferença é que a pessoa que vê a empresa dos pais como dela vai assumir que o tempo que ela tem entre hoje e o último dia de trabalho dos pais é a preparação que ela tem que fazer para conseguir assumir aquela empresa. Ou seja, no dia em que os meus pais decidirem que não querem mais trabalhar, que a partir de agora querem só viajar e curtir e beber cervejas frescas, eu tenho que saber... Beber cervejas. Sim. Isto é o perfil dos meus pais, pronto. É o que eles... Fez um clique, a tua mãe postou um story no outro dia a dizer, eu só queria chegar à casa que ela perdeu a chave, ou uma coisa não, assim. Não, fui eu que levei a chave. Não, ela tinha ficado fora, sim, trancada. Ela postou um story a dizer, eu só queria ir para casa beber uma cerveja. Exato, eu consegui levar a única chave que nós tínhamos para o Algarve. Shit. Okay, e eles eram que arrombar a porta, etc. Mas sim, pronto. mas estavas a dizer. E depois, e quem não vê como a sua empresa? Ou seja, a empresa em algum momento vai ter que ser vendida a outra pessoa ou vai deixar de existir só. E essas pessoas, eu não sei exatamente qual é o fator que faz com que elas não se sintam interessadas e englobadas, mas eu não sei ser assim, nem consigo pensar mas nisso. Imagina, eu agora tenho uma pergunta mesmo, por favor, responde com vulnerabilidade. Ok. Há pessoas que simplesmente não se revêem em nada com a área do negócio dos pais delas. Ou seja, tipo, não é nada, ela até pode ter aprendido várias coisas, tipo, gerais que se aplicam a todos os negócios, tipo, gerar um caixa, gerir um caixa, gerir pessoas, coisas assim. Mas se calhar, tipo, o nicho do negócio em si é uma coisa que tipo, não tem nada a ver com a personalidade da pessoa e que ela tem outra paixão. Acho isso muito próximo do impossível. What? Não, eu discordo completamente, sabes? Eu acho isso muito próximo do impossível. Mas como assim? As pessoas podem ter interesses diferentes. Mas como é que isso acontece? Porque quando tu nasces dentro de uma empresa e tu
ganhas apego por aquela empresa, o facto de eu ter crescido dentro da empresa dos meus pais faz com que eu tenha necessidade de me interessar por alguma das áreas. Dentro de uma empresa tu podes ser 1000 coisas. Mas será que tu estás mesmo Percebes? interessada? Ou será que tu te convenceste desde criança que tu tens que estar interessada e se calhar Eu- até havia outra área que tu serias mais feliz? Eu acho que eu estou a atuar em 2 áreas que eu me sinto extremamente feliz, que é o marketing e a moda, que entrou na minha vida há mais pouco tempo. Mas acho que eu realmente gosto daquilo eu tenho certeza que gosto daquilo que faço e acho que estou mesmo no sítio certo. Ou seja, se eu não fosse filha dos meus pais, eu adoraria trabalhar com eles na mesma. Mas aquilo que eu quero dizer com o perto do impossível é que dentro de uma empresa tu vais encontrar um sítio onde tu te encaixas. É muito perto de impossível tu cresceres dentro de um sítio onde tu não vais te identificar com parte nenhuma. Mas imagina, às vezes pode não ser tu, ok, se calhar o caso não é tu não te identificas com parte nenhuma, se calhar o caso é há outras coisas na vida, em outras áreas, em outros nichos completamente diferentes que tu te interessas mais. Sim, mas, Tipo outra mas isso arte. é normal, obviamente. Imagina que tu tinhas nascido com o bicho de ser cantora. E tu cantavas Ok. bué bem, querias bué ser cantora. Ok. Eu não sei, eu acho que podias estar bem a cagar para o salão dos teus pais e para a Acho que barbearia do não. teu pai. Bro! Acho que não. Acho que uma pessoa, ou seja, eu nunca faria algo ou deixaria de fazer algo que eu gosto mais para fazer uma coisa que eu gosto menos. Nunca. Ou seja, se eu tenho. A minha personalidade não me deixaria fazer isso. Ou seja, não tens Porque eu prezo demasiado pela minha felicidade. Mas então tu ias cantar. Eu ia cantar, Ok. mas eu não era capaz de tipo largar. Largar a empresa dos teus pais. Não. Acho isso Mas- muito estranho. Mas porquê? Tipo, tenta perceber. Porque acho que é uma coisa de família, entendes? Quando tu vês, em algum momento a minha mãe só teve uma cadeira de cabeleireiro. Em algum momento o meu pai não foi barbeiro. E ou seja, eu vivi o processo do crescimento. Vivi o processo de ver o esforço deles para fazer as coisas, o facto deles gostarem que eu esteja envolvida, o facto de eu ter crescido lá dentro e de ver as coisas crescer, faz com que eu tenha gosto pela empresa, eu tenha apreço pela empresa, percebes? É a minha empresa, é o meu negócio. E quando isto é visto desta forma, eu não conseguiria tipo largar a empresa, tipo façam vocês, eu vou fazer outra coisa. Entendes? Eu por acaso gosto de marketing, mas eu poderia não gostar. E ias na mesma, tipo, dedicar-te. Não ao marketing, mas tipo a outra área qualquer que gostasses mesmo dentro da empresa. Sim, Só que eu acho que sem dúvida. se calhar tu estás a ver essa tua característica e a tua situação como uma regra, quando eu pessoalmente eu acho que é uma exceção. Achas? Acho. E eu consigo pensar em imensas pessoas que eu conheço que não é que estejam a cagar para o negócio dos pais, não é isso que eu estou a dizer, mas que tipo Tipo, seguiram a sua cena. e que não têm tipo um interesse, que não têm uma paixão, porque imagina, não é porque os teus pais foram por um caminho na vida ou têm um nicho ou uma paixão que tipo tu enquanto filho também tens que ter. Não, tu não tens que ter. Tu não tens de todo que ter. Aham. A única coisa que tu tens que ser apaixonado é por ser feliz e ponto. Independentemente do que isso custar. E ainda que isso custar o desgosto dos teus pais. Ok. Adoro ver os meus pais felizes com aquilo que eu faço e obviamente todos os filhos lutam pelo orgulho dos pais e por sentir que os pais orgulham-se de si, mas os meus pais formaram uma pessoa com uma personalidade que importa muito mais com a minha opinião do que a deles. Yeah. Pronto, é Então, isso. por isso é que, ok, então eu acho que tipo, no teu caso, eu acho que é saudável a tua paixão Sim. pelo negócio dos teus pais, porque eles ao mesmo tempo conseguiram cultivar uma individualidade, mas ao mesmo tempo, por exemplo, tens que a tua irmã tem Eles, a mesma... eles não conseguiram cultivar essa individualidade. Não. Não, fui eu que a criei. Ok, Sim, fui eu que a criei. ok. Cool. Porque essa individualidade Porquê? não existe. Quando tu trabalhas com os teus pais e vives com os teus pais, essa individualidade vai-se embora. Aliás, ela não se vai embora, ela nem chega a existir sequer. Sentes que a tua irmã também tem tipo a mesma, intensamente, a mesma paixão pelo La Maison? Não. de todo. Então, é o que eu estava a dizer, eu acho que a tua situação é uma exceção. Mas aí é que está, a minha irmã não se identifica com ter uma empresa. Ela tem uma empresa, mas ela não se identifica com ter uma empresa grande e ter que estar 24 horas ali naquilo e passar noites e dias em reuniões. Ela não se identifica com isso de todo. Mas ela, Ela quer ver uma como vida mais eu, relaxada. sim, a minha irmã é uma pessoa muito diferente de mim a esse nível, ou seja, ela quer uma vida calma e eu odeio ter uma vida calma.
Tu gostas de um bom stress. Eu adoro ela gosta stress. de uma boa ansiedade. Sim. Ela gosta de partir 2 unhas antes de ir para um podcast. Sim, Ela eu gosta. acho que sou obcecada, eu acho que sou viciada em adrenalina, em stress e isso tudo. E não digo isto com orgulho porque é muito mau, mas acho que sou. E ou seja, ela, ainda sendo assim, não consegue tipo largar, percebes, o negócio ou estar off do negócio. Ela está presente, ela faz parte, ela tem uma voz ativa, uma opinião ativa nas decisões que são tomadas na empresa, mas ela não faz parte do operacional. Ou seja, se nós precisarmos da opinião dela, ou se acharmos que é uma coisa mesmo importante, ela vai ser convocada para a reunião e ela vai estar e vai estar ali ativamente a dar a sua opinião e a tentar ajudar ao máximo. Ela faz parte do núcleo da empresa, mas ela não está ali ativamente, diariamente, no operacional, percebes? Na parte mais de fazer acontecer, ela não está. E voltando àquela conversa que nós estávamos a ter, e que outras coisas para além da comparação é que tu achas que estão a afligir a nossa geração? Pergunta complicada. Essa é a tua principal? Sim. Ai, a mim há tantas coisas que me afligem. Tipo, eu Uma sinto... afligem em mim? Então já tenho uma lista para te Mas dizer. há vezes... há coisas que às vezes nós estamos a passar que nós achamos que outros não passam, mas os outros passam. E é simplesmente a falta de conversas assim que faz com que tu estejas convencida que foste só tu, tipo, estou a dizer tu em casa, mas às vezes basta simplesmente tipo saís à rua e falares com pessoas da tua idade e seres de facto vulnerável. Porque quantas pessoas vão beber café ou chá ou caipirinha ali à beira do rio com os amigos Sim. e tipo não há um pingo de vulnerabilidade ou de tipo profundidade naquela conversa e que as pessoas só falam sobre sim, está a correr bem e tu linda e não sei o que, but they don't really dive deep. E se tu fosses sincera e dissesses, olha, está uma grande merda, se calhar outra pessoa ia dizer, oh my god, está uma grande merda também. E eu acho que às vezes as pessoas precisam de uma perspectiva. Então, mas sim, estavas a dizer coisas que te apoquentam a ti em particular. Ok. Eu acho que tenho essa dificuldade de ser vulnerável às vezes. Tenho bastante dificuldade em ser assim. Acho que só consigo ser assim com a minha irmã. Tipo 100%, imagina dizeres, não está mesmo a funcionar, não está a dar, está muito longe daquilo que eu expectei. Acho que só consigo ser assim com a minha irmã. E acho que isto é fruto de ter nascido na família que nasci também. Porquê? Porque o facto de sermos pessoas conhecidas e eu ser conhecida por ser filha dos meus pais faz com que nós tenhamos uma solidão enquanto família muito grande. Também o facto de sermos imigrantes e de não termos família aqui em Portugal, mas temos uma grande solidão em termos de pessoas amigas, entendes? Ou seja, o facto de a maior parte das pessoas que os meus pais conhecem são pessoas que também são do meio, pessoas que também são conhecidas, e dentro deste meio é muito complicado sermos vulneráveis porque pode dar muito errado. É toda uma aparência para manter. É isso que quer ser. Sim. Ok, yeah. I get it. Sim. Tipo, imagina, eu chegar ao pé de uma pessoa que trabalha connosco e dizer, não, o projeto está com uma grande merda, não está a funcionar. Não posso fazer isso, estás a ver? Get it together. Sim. Imagina, diretora da Redcan, não, está uma merda. Não está mesmo a acontecer nada, está horrível. Mas por isso Nós é que eu fizemos sinto que as plano pessoas 100 e precisam. estamos tipo a 2. Por isso é que as não pessoas posso dizer precisam isso. tipo de conexões à parte profundas. Tipo, a tua amiga não pode ser diretora da rede que ela só sabe. Sim, exato. É isso. Tu precisas tipo Exato. das pessoas. Sim, e sinto que a terapia também ajuda imenso nisso. Imenso. De tipo, estares ali e sabes que a outra pessoa não conhece a tua vida e não está a julgar todo. Então, tipo, podes dizer o que tu quiseres. E ela vai-te dar um relatório daquilo que estás a sentir e o porquê que estás a sentir e o que é que podes fazer para não sentir. Acho que a melhor parte da terapia é tu saberes o que fazer para não sentir. E depois, para além disso, é do género, e eu penso, e eu literalmente tenho um podcast chamado Vulneravelmente Falando, mas eu nem sempre fui muito vulnerável. Eu sempre fui uma pessoa que, imagina, eu deixo as pessoas à vontade e eu cheguei à conclusão há pouco tempo que as minhas amizades, não as de agora, mas a minha vida toda sempre foi muito, as pessoas sentem-se super confortáveis comigo, eles vão me contar todos os segredos da vida dela. From me, you'll get support, love, vou manter, sou a melhor pessoa a manter um segredo de alguém. Like, literally. Mas depois cheguei à conclusão, mas eu tipo não contei nada meu. Ou tipo, eu não, e eu tive que trabalhar nessa vulnerabilidade. Às vezes justificava-se, mas outras. Depois eu também comecei a criar conteúdo nas redes sociais, etc. E há muito aquela coisa do quando estás num determinado meio, e às vezes nem é preciso seres criador de conteúdo ou estás numa vida pública, às vezes simplesmente tens esse medo do julgamento, tipo, if I'm really am honest, as pessoas vão me julgar. Mas para mim uma perspectiva que me ajudou foi,
há pessoas que já me estão a julgar, mesmo sem ser vulnerável. Sim. So, tipo, if I add a little bit of a spice, não Sim. vai mudar muito. A pessoa já me estava a julgar, vai continuar a E se ajudar, nada calhar, mudou. às vezes também pode ser fruto das pessoas estarem rodeadas das pessoas erradas. Isso Ou seja, também. se tu sentes que as pessoas que estão mais próximas de ti vão te julgar, alguma coisa está errada. Yeah. E se elas já te estavam a julgar antes, elas vão te julgar, né? Tipo, se elas já estavam. E depois também há outra perspectiva que é, existem muitas pessoas que não me estão a julgar neste preciso momento, e que essas pessoas provavelmente que não me estão a julgar, se eu for vulnerável, elas também não me vão julgar. Porque tipo, o julgamento está mais na pessoa do que em mim. Então eu fiquei do género. E depois também há outra perspectiva que é, cada vez, sem falha, cada vez que eu sou vulnerável, há alguém que diz: oh meu Deus, same. E o facto de tu teres dito isso fez com que eu, e quer seja redes sociais, quer seja no offline, percebes? Então eu acho que a vulnerabilidade, e depois a vulnerabilidade também faz outra coisa, que é conecta as pessoas. Eu sinto que quanto mais tu ficas transparente e deixas as pessoas verem-te, mais conectada tu estás com aquela pessoa. E eu acredito muito que as nossas relações interpessoais são uma das coisas mais importantes que podemos ter. E é claro que dependendo do contexto vais precisar de ajustar Sim. a tua delivery, e é claro, não vais dizer à diretora da Redken, olha, percebo, mas é um contexto profissional, mas mesmo aí, com a diretora da Redken, se calhar há um nível de vulnerabilidade proporcional que também vai fazer que te vai conectar mais com as pessoas. Já me esqueci o que estávamos a falar, mas a vulnerabilidade é muito importante. Em termos de, e há bocado estávamos a falar dos teus pais e tudo o que eles te ensinaram, e do grande privilégio ser o mindset que passa e não necessariamente as finanças, que outras coisas úteis é que tu estás grata que foram incutidas na tua educação, que faz com que tu hoje tenhas uma determinada maneira de ver a vida que se calhar não tinhas se não tivesses recebido? Claro, valorizar as pessoas que trabalham em serviços. Sim. Isto é uma coisa que eu reparo imenso. Ou seja, a valorização dos serviços, das pessoas que prestam-nos algum tipo de serviço. E, por exemplo, uma coisa que eu reparo imenso é que se tu fores a algum tipo de serviço, seja ele qual for, e perguntares à pessoa tudo bem, e ficares à espera realmente da resposta, a pessoa vai ficar chocada. Ela nem vai saber o que te responder. E isto é o real. Imagina, tu vais a um café, olá, bom dia, tudo bem? E ficas à espera da resposta da pessoa, ela vai ficar tipo, porquê que tu te preocupas com isso? Porque normalmente é tudo bem, mas tipo, não é suposto Exato, responder. tudo bem, olha, vou querer, é isto. Entende? Ou seja, esta dificuldade que as pessoas têm em ver porque é visto como um trabalho sem mão de obra qualificada. Ou seja, as pessoas têm esta visão dos serviços, da maioria deles. E até mesmo da área dos meus pais. Ou seja, as pessoas são cabeleireiros e barbeiros quando não sabem fazer mais nada. Ou quando não têm outras opções. Ou quando deixam de estudar e vão ter que ser cabeleireiros, vão ter que ser barbeiros. Isto é uma visão que ainda existe muito. Ou seja, o facto dos meus pais serem pessoas que prestam serviços para outras pessoas faz com que eu e a minha família, e estou a incluir a minha irmã, a minha sobrinha, que é bebê ainda, somos pessoas que valorizamos imenso os serviços e as pessoas que os prestam, e as pessoas atenderem-nos bem, as pessoas terem vontade que nós fiquemos satisfeitas com aquilo que elas fazem. É uma coisa que não existe muito na nossa geração. Acho que é uma coisa que é um privilégio conseguir ter estar incutido na minha educação e na minha forma de estar e de ser com as pessoas, este carinho com as pessoas que me prestam algum serviço. Eu acho que é que estão a facilitar a minha vida. Empatia e também pôr-te no lugar da outra pessoa e visitares o lugar dessa pessoa. Agora, para entrar aqui numa fase final, tu estás a tirar marketing, isso é uma coisa que nós já falámos. E eu quero falar um bocado sobre a maneira como as faculdades em Portugal estão tão desatualizadas, mas tão desatualizadas em tantos aspectos. Esta é a minha opinião. Ok. E depois tu, se quiseres, podes expandir sobre isso, que tu achas ter mais insights e mais experiência sobre este assunto do que eu. Principalmente em áreas novas. Imagina, o marketing não é novo. Sim. Mas muitas áreas do marketing, a maneira como se faz o marketing hoje, o marketing digital, tudo mais, é uma coisa completamente nova. E eu às vezes sinto que as faculdades estão-nos a ensinar coisas, tipo, se for preciso, eu estou numa faculdade que estou a estudar marketing, estou a ter uma cadeira marketing digital
e tipo, estou a ter um professor que não tem Instagram. Real. E isso é uma desatualização. Eu sinto que mais e mais e mais, isso é uma coisa na nossa geração que está a acontecer. Isso é o mais comum de haver numa faculdade. Eu sinto que mais e mais e mais as pessoas estão a desvalorizar a nossa sociedade e muitas vezes os adultos, as pessoas mais velhas, não percebem. Às vezes eu vejo tipo os meus pais a conversar com os meus irmãos, não, mas a faculdade é bué. E eu percebo que a nossa geração está cada vez mais a desvalorizar a faculdade because like, I'm so sorry. Se calhar se a faculdade tivesse de facto a ensinar coisas mesmo úteis, coisas mesmo tipo groundbreaking, as pessoas teriam mais interesse. E depois outra, se a faculdade tivesse realmente a gerar emprego, talvez as pessoas também teriam mais interessadas em ir. I don't know, just food for thought. Eu gostaria que explorasse um bocado essa questão. Ok. The floor is yours. Isto é um tema bastante... Porque é verdade, a faculdade, mas as pessoas às vezes, eu sinto que os nossos pais ou que os nossos avós ou whatever, eles estão a pensar na faculdade do tempo deles, tipo a faculdade que lhes ensinava aquele tipo de coisas na era do tipo de informação que eles tinham disponíveis, tipo a faculdade era it's so great, e depois tipo se tu olhasses para o ratio de quando tu vais para a faculdade, a probabilidade que é tu teres um trabalho comparado se tu não fores para a faculdade, o que ganhas, o que é que teres ido para a faculdade te permitiu ganhar, o que tu ganhas te permitiu fazer, puderes sair da casa dos teus pais, puderes não sei o que, hoje em dia é uma realidade completamente diferente e tipo, eu acho que essa conversa precisa de ser tida. A faculdade não está a gerar emprego. Ou seja, a faculdade não está a gerar emprego. I'm so sorry, então não fiquem frustrados quando as gerações mais novas, eu sou a favor da faculdade, eu adorei a faculdade, mas tipo go on. Ok. Então, podemos começar com o facto da faculdade não estar a gerar emprego. Eu concordo. Acho que o facto, quanto mais pessoas temos com cursos superiores, menos peso isso tem. Porque, ou seja, passa a ser mais normal, é menos raro, digamos assim. Mas, por outro lado, acho que a faculdade não dá emprego por fatores como o facto de eu não aprender, de facto, coisas que vou precisar no trabalho, na faculdade. Não aprendo. E tu especificamente estás a estudar marketing? Tipo, que tipo de marketing é que tu aprendes? Nenhum. Nenhum tipo de marketing. Ok. Nenhum tipo de marketing. Go on. Não aprendo fatores de marketing. Ou seja, eu sinto que eu estou a aprender o fundamento do fundamento do fundador do marketing, entende? Okay. Ou seja, eu estou a aprender coisas que são demasiado técnicas e demasiado teóricas, muito longe daquilo que é a prática, muito longe daquilo que é o meu dia-a-dia, e provavelmente as pessoas que não são trabalhadores, estudantes, as pessoas que não estão no mercado não têm noção disso. Elas estão nas aulas, estão a cadeiras que não fazem o mais pequeno sentido a ver e estão tipo, isto vai ser bem importante, preciso mesmo prestar atenção. Não vais usar isso para nada. Yeah. Não vais. Eu nunca precisei e provavelmente nunca vou precisar de 90% das coisas que eu aprendo na faculdade. Entendes? Mas a valorização do curso superior é muito grande. Eu sou a primeira pessoa a entrar numa faculdade da minha família. Sou a primeira pessoa a ser universitária, a estar num curso superior da minha família. Ou seja, isto tem um outro peso. E como eu, existem milhares de pessoas. E, portanto, o crédito que se põe, a fé que se põe em ter um curso superior é demasiado grande. Entendes? Não me vai dar grande coisa ter um curso superior. E eu sei disso. Ou seja, eu vou ter um curso superior, obviamente dá-me conhecimento sobre muita coisa, mas eu costumo dizer aos meus pais que aquilo que eu menos aprendo no meu curso é o meu curso. Aprendo mais sobre relações interpessoais, trabalhar em equipa com as pessoas da minha turma, lidar com diferentes formas de ser, diferentes formas de trabalhar, saber lidar com a pressão de ter 5 frequências numa semana, saber lidar com a frustração de ter estudado 10 noites e ter tido um 8, entendes? Ou seja, acho que estes fatores eu aprendo muito mais com isto e cresço muito mais com isto do que saber fazer... contas, PIBs e depois também há outra questão que é, eu sinto que a formação é muito importante e a formação na faculdade, ok, é importante para trabalhos específicos, tipo, por favor, o meu médico, eu quero que ele tenha ido para a faculdade. Sim. O meu advogado também. Por favor. Igual. O advogado até... E eu estudei direito. Advogado até... Ok. Mas médico, por favor... Tens que estudar, tens que ir não sei o quê. Mas agora,
o resto dos outros trabalhos, que não são literalmente uma questão de vida ou de morte, ou tipo um engenheiro, ou um não sei o que, que vai fazer com que o edifício caia, eu acho que há muitas mais formas de tu aprenderes. Imagina, tu estás em marketing, queres ser mesmo boa nisso, queres ter uma empresa que faça ABC, que preste serviços a ABC. Tipo, às vezes tu aprendes muito mais em, tipo, analisar o lançamento, a estratégia de lançamento de uma criadora de conteúdo. Sim, imagina, Do que... eu tenho a sensação que a faculdade dá-nos ferramentas muito interessantes e extremamente úteis. Ou seja, há coisas que tu dificilmente vais aprender não estando na faculdade. É muito difícil arranjares um curso tipo outside ou alguém que te dê uma formação que te vai ensinar coisas técnicas que tu precisas saber. Ou seja, é importante para mim saber algumas coisas daquilo que eu aprendo na faculdade, mas para uma faculdade de marketing e publicidade eu devia ter aquilo, mas mais, entendes? Eu devia ter menos tempo coisas mais teóricas e mais tempo coisas mais práticas. Estudos de caso e estudos de coisas caso, assim. coisas assim do género. Ou seja, não me faz sentido ser obrigada a fazer documentos de 60 páginas sobre o surgimento da televisão. Isso é lixado. Entendes? Isso é lixado. Eu já passei uma semana de dias inteiros de férias a fazer um documento sobre o surgimento da televisão, o surgimento do rádio, etc. Coisas que eu não vou usar para a minha vida. Ou seja, ele podia passar, tipo, façam um relatório sobre os principais dados do surgimento das mídias antigas, das principais mídias, das primeiras mídias. Era ok, um relatório, era obrigatório ter 60 páginas de uma coisa que eu não vou usar para nada na minha vida, entendes? Quando eu poderia ter muito bem uma cadeira de tráfego pago e eu não tenho. Eu poderia ter muito bem uma cadeira de estratégia de marketing para produtos e outra para serviços e eu não tenho. Eu podia ter uma cadeira de fotografia, é muito importante, eu não tenho. Eu podia ter uma cadeira de vídeo que eu não tenho. Eu acho que também... Acho que a nossa geração devia estar um bocado mais interessada em mudar essas coisas. Mas eu estou a falar, tipo, eu pessoalmente, I got so many things to do, eu não tenho esse interesse. Tipo, I'm so sorry, mas eu queria mesmo que a nossa geração... Mas se vocês tiverem, por favor, façam. Eu acho que é a nossa geração que tem que ir dizer, que tem que ir bater alguma porta e dizer... Porque imagina, as pessoas estão a fazer o conteúdo programático, ela não sabe... Imagina, tráfego pago. Qual é que é o teu professor universitário que te vai ensinar sobre tráfego pago? A pessoa que nem tem página de Instagram. Mas acho porque é feito pelas pessoas mais velhas. O perfil de professor que tu tens na tua cabeça não é muito real. Porque eu tenho professores de tipo 23, 24 anos. E eles, e mesmo assim, não te eles dão cadeiras muito importantes, muito mais práticas. Eles dão cadeiras as mais úteis são dadas pelos mais novos. Ou seja, eu acho que precisa haver esse shift. Sim, mas nós alunos não há muita coisa que nós possamos fazer. Entendes? Não há mesmo muita coisa que nós... Ou seja, o máximo que eu posso fazer é aquilo que eu quero fazer, acabar a minha faculdade, ir para o mestrado e ser professora universitária. Ok. Entendes? E chegar à faculdade... Mas mesmo tu sendo professora universitária, tu não consegues mudar o conteúdo programático? Eu consigo. Consegues? Sim, se eu quiser. Não, mas imagina, há umas que tu tens que dar a história do surgimento da televisão. Mas aí tu é que vais dizer o que é que tu queres dar. Tu és professora universitária de quê? Eu sou professora universitária de marketing e publicidade. E eu tenho aqui a minha proposta de cadeiras. Eu quero dar estas cadeiras. Eu quero adicionar isto ao conteúdo pragmático do curso que eu vou dar. Eu acho que isto é importante. E se for preciso, aí sim faz sentido fazeres um relatório de 60 páginas e justificares o porquê que é importante um profissional de ensino superior de marketing e publicidade saber fazer uma estratégia como deve ser. Entendes? Ok. Aí então sim. sejam mais assim, como a Amadou, tipo, revolucionem o sistema de ensino, porque não está mesmo bom. Eu acho que as pessoas mais velhas que estão encarregues de formular esse ensino, tipo, elas não podem estar constantemente frustradas com a falta de interesse que a geração jovem tem sobre esse mesmo ensino, se elas não estão dispostas a ouvir as opiniões das pessoas que elas querem tanto o interesse de. E já aconteceu no semestre passado eu ter uma cadeira de nome empreendedorismo dada por um senhor de próximo de 80 anos que nunca foi empreendedor. Ele é professor universitário desde que saiu da faculdade. E há esse tipo de coisas que me cansam mesmo. Ou seja, eu disse-lhe que nós podíamos trazer a minha mãe ou o meu pai para dar uma palestra na nossa aula, porque os meus pais são empreendedores e se eu não fosse filha deles,
eu ia amar ter uma palestra deles na minha faculdade para eu ouvir, de facto, o que é a prática do empreendedorismo, que é mais dor do que dinheiro. Que as pessoas que estão na faculdade neste momento não têm essa noção. A expectativa das pessoas que vão para a faculdade também tem que ser mudada. Ou seja, as pessoas vão para a faculdade com a expectativa de isto vai mudar a minha vida, é por isto que eu vou ficar rico. I'm so sorry. Não é. Mas se calhar devia ser. Elas deviam poder ter essa expectativa e a expectativa dá certo. Mas como é que isso seria feito? O que é que ia mudar? Tinha que mudar muita coisa. Mas já, tinha Exato. que mudar muita coisa. Olha, chegámos ao fim da nossa conversa. Ok. Mas eu gosto bem de conversar contigo. We Sim. should keep talking. Vamos continuar tipo no off a ter essas conversas. Sim. Onde é que as pessoas podem encontrar? No Instagram, @madoolive, com 2 vezes. E no TikTok? Igual, Madoolive. Madoolive, o que é que tu fazes nas redes? No Instagram é mais lifestyle Uhum. e a minha vida, ou seja, eventos e participações e viagens. E no TikTok falo sobre moda, basicamente. Já ela faz E uns outfits. vídeos. Sim. Outfits. Olha, não, gostei de conversar contigo. Gostei também muito, gostei gosto sempre muito. de conversar sobre a juventude. É uma coisa que eu de vez em quando eu gosto. Não te esqueças de subscrever, de fazer todas as coisas que tens para fazer, subscrever e seguir a Madu, seguir-me a mim, essas coisas todas giras, e de voltar para a semana há mais. Beijinho. Beijinhos.